Folha 1 de volta. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o defensor público Thiago Abud. Ele lança amanhã, às 19 horas, na Academia Campista de Letras, no Jardim São Benedito, o livro Entre Putas, Ratos e Juízes, Histórias de um Defensor. O livro é um romance que narra casos mais curiosos de um personagem chamado Salvador Fidelis, que é um defensor público aposentado entre aulas, palestras e reviravoltas de sua própria vida. É o primeiro romance, né, Thiago? Obrigado pela visita. Muito obrigado pelo convite. É o primeiro romance, né? Eu já tenho outros livros, mas são livros da área jurídica, né? E o romance é o livro inaugural. Você contava de como foi interessante todo esse processo até chegar a esse momento mágico do lançamento. Porque na verdade esse projeto é um projeto de já tem aí mais de 5 anos com certeza. E eu comecei escrevendo e achei que ficou uma linguagem muito carregada do direito, ficou muito jurídica pelo nosso cacuete, né? É o seu dia a dia. Exatamente. E aí eu não gostei, parei. Depois tentei outra vez, tentei também com o mestre Elmar Martins, e acabou que, por circunstâncias de incompatibilidade de agenda, o projeto não andou. Depois eu tentei um jornalista para que ele escrevesse o livro sem essa linguagem jurídica, e no final das contas eu encontrei com Cristiano Fagundes, que foi o salvador da pátria, que me deu as orientações e pegou no projeto junto comigo. Enfim, ele revisou todo o trabalho, e aí a gente conseguiu deslanchar a obra em 30 dias, o que demorou mais de 5 anos, estava pronto. E é uma realização de sonho de algo diferente. É mais um livro, mas é um livro com algo diferente, esse algo que você esperava. É verdade, porque, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um romance, claro que com o olhar do defensor público, né, em que ele conta histórias do cotidiano da defensoria, histórias curiosas, histórias engraçadas, histórias de pobreza, de miséria, aquele dia a dia que ele vê, né, que no seu trabalho. E esse romance deu a possibilidade de desenvolver várias histórias e o final ficou muito interessante, eu gostei muito. Agora, o próprio título já vem gerando comentários, desde que ele surgiu na mídia, que as pessoas foram repercutindo. É verdade, Antônio. Isso é um lado positivo, né? Porque se o título fosse outro, talvez a venda desse livro fosse para um público de amigos, né, de ex-alunos, de militantes que me conhecem, mas o título impacta tanto que, na verdade, ele vem trazendo, de um lado, a curiosidade e, de outro lado, certo desconforto, né? Porque as pessoas que se imaginam envolvidas com as histórias do personagem querem saber o que é dito, né? O que se conta, o que se narra, mas, na verdade, não há motivo de preocupação para quem quer que seja, até porque, como uma obra de ficção, esse título tem uma razão de ser. Entre Putas, Ratos e Juízes, em primeiro lugar, falando das putas, a história é a seguinte: a história é de um defensor público que se aposenta e vai ministrar aula numa faculdade, porque ele é convidado numa disciplina criada para ele, chamada de Vivência, Direito Penal e Processo Penal, onde ele vai contar os casos concretos que ele viveu. E como é um defensor saindo para a aposentadoria, ele fala um pouco de velhice, não é o foco do livro, mas isso me fez relacionar esse livro com Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, e aí eu quis fazer uma homenagem ao excelente escritor, que é o Gabriel, que foi o Gabriel, né, Prêmio Nobel da Literatura em 1982. E o personagem Salvador Fidelis, ele vai ter, o destino dele vai se encontrar com a Themis, que é outro personagem do livro, que é uma aluna, e a Themis, a deusa da justiça, né, e ela é uma aluna que se prostitui para pagar a sua faculdade. Caramba. Então, o Entre Putas, o Putas está por isso ali. Está explicado. Exatamente, está explicado. Na boca, exatamente, exatamente. Os ratos são, né, todos aqueles que são contrários ao sistema, né, são os réus, é a pobreza, é a miséria, e os juízes são os juízes que todo mundo conhece, todos nós conhecemos, porque, na verdade, esse livro perpassa por uma crítica ao sistema de justiça penal, passa por uma crítica ao sistema penitenciário. É um olhar singelo do defensor público, romanceado, obviamente, mas sobre aquele cotidiano que ele sempre viu, né, nas varas criminais. E a magia do romance, que é aquela coisa que a cada página lida você quer chegar ao que vai acontecer adiante, né? Esse interesse de querer devorar o livro o mais rápido possível para poder entender o que essa história quer dizer, né? Pois é, Antônio, eu tive o cuidado, obviamente que no processo de elaboração, eu li e reli o livro, né, todo, do primeiro ao último
parágrafo da primeira e última folha umas 5, 6 vezes, no mínimo. E ontem, né, eu tive o cuidado de parar e ler novamente, né, porque eu falei assim, não, eu quero ler agora com o livro já, né, publicado, já impresso, até para ver como é que ficou. E eu posso garantir que a obra ficou muito interessante, ficou bastante apimentada e vai gerar a curiosidade, vai gerar o interesse das pessoas saberem o que vai acontecer ao final de cada capítulo e ao final da história. Eu costumo comentar isso com todo escritor que vem nos visitar, principalmente quando é um romance, porque independente do que se publica, tem-se várias óticas, né? Cada pessoa tem o seu entendimento daquilo que leu, mas quando é um romance é muito interessante, porque às vezes a pessoa se apaixona, entre aspas, né, pelo perfil de um determinado personagem, tem uma crítica muito ferrenha a outro, né, ou a outros, enfim. É muito interessante que você vai começar a ter de retorno agora da crítica. É verdade, e eu ontem anotei, a gente tem 30 pontos para abordar na leitura do livro. Então, são assuntos que vão desde o direito até mesmo o ser humano. Porque, na verdade, quando a gente critica o sistema de justiça, faz crítica ao sistema penitenciário, enfim, quando a gente tem um olhar crítico sobre determinado ponto, ao fim e ao cabo, a gente também está fazendo uma crítica ao próprio ser humano, né? Porque todas as instituições elas são formadas de seres humanos. E, na verdade, isso que a gente essa profundidade que eu queria, né, da gente se questionar enquanto ser humano. Sim, você falou essa quantidade de temas abordáveis, isso se torna interessante até para um debate, uma palestra. Quem quiser pode começar a te procurar. Não, e esse livro inclusive, daí a crítica é que vai dizer, talvez enganado traído pela nossa amizade, o professor Cristiano pretende, inclusive, colocá-lo na disciplina que ele ministra nas faculdades de linguagem jurídica, né? Para ser debatido, para ser estudado. Enfim, ficou um trabalho bem bacana. Acho que isso é gratificante, né? E ter a obra em mãos realmente. E o melhor de tudo é esse encontro com as pessoas, não só os amigos, os familiares, os ex-alunos, os alunos, mas o público em geral que está nos assistindo agora está convidado para amanhã ter esse encontro com você e com sua obra, a partir das 19 horas, num coração da cidade, num lugar especialíssimo, na Casa da Literatura da cidade, que é a nossa Academia Campista de Letras, ali no Jardim São Benedito. Seu convite, então, a todos. É isso aí. Essa foi a finalidade quando eu escolhi, né, aceitando um convite do professor Cristiano, de fazer o lançamento lá na academia, porque eu acho que a gente tem que prestigiar a academia, né? E as pessoas precisam conhecer a academia. Né? As pessoas sabem que existe um prédio no meio do Jardim São Benedito, mas não sabe para que serve. Como é bonito. Exatamente, e não sabe o que funciona, o que tem lá. Então, esse foi o intuito. Está todo mundo convidado para, na quarta-feira, no dia 5, às 19 horas, esse lançamento dessa obra que espero que seja a primeira, né? Na linha dos romances. Na linha dos romances, exatamente. Volte sempre e volte, inclusive, para comentar o resultado do lançamento. Sucesso para você. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite e coloco minha disposição aqui. Depois que você ler o livro, se tiver os questionamentos, a gente pode voltar aqui ou em qualquer outro lugar para debater, para discutir essa obra, para falar, né, de temas tão caros para mim e eu acho que também para as pessoas. Verdade, vai ser um prazer. Bom, a nossa edição vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Nosso novo encontro é amanhã às 19 horas. Para você uma boa noite, um bom descanso e até lá.